Olá, eu sou o professor Sérgio do Laboratório de Geotecnologias Mackenzie e hoje nós vamos falar sobre georreferenciamento. Georreferenciamento de imagens. Para que uma imagem vetorial ou matricial possa ser utilizada em um SIG, essa imagem deve estar georreferenciada, ou seja, ela deve ter uma posição geográfica bem definida, segundo um sistema de referência de coordenadas. As imagens que utilizamos normalmente no nosso dia a dia, elas não são georreferenciadas. Por exemplo, o JPEG, o BMP, o TIFF e outras. As imagens georreferenciadas são o GeoTIFF, são imagens matriciais, o Shapefile, muito utilizado para imagens vetoriais, e o DXF, que também é um arquivo vetorial que vem do CAD. O georreferenciamento ou registro de imagens é uma transformação geométrica que relaciona as coordenadas da imagem, linha e coluna, com as coordenadas geográficas, latitude e longitude, de um mapa. Essa transformação elimina distorções existentes na imagem, causadas no processo de formação, pelo sistema sensor ou por imprecisão dos dados de posicionamento da plataforma. Este processo utiliza pontos de controle, que são feições possíveis de serem identificadas de modo preciso na imagem e no mapa, como por exemplo o cruzamento de estradas. Aqui nós podemos ver as equações utilizadas para o georreferenciamento de imagens. Existem vários métodos, né? Um deles é o ajuste de uma equação de primeiro grau, um outro seria o ajuste de uma equação de segundo grau. Nessas equações, as coordenadas x e y são as coordenadas da minha matriz, da minha imagem matricial, e as coordenadas xr e yr são as coordenadas geográficas, normalmente latitude e longitude ou coordenadas UTM. A mesma coisa que na equação de segundo grau. O georreferenciamento é feito através de pontos de controle, e cada método exige uma quantidade mínima de pontos de controle. Essa quantidade pode ser calculada desta forma, onde n é o grau da equação de ajuste. Então, para grau 1 são necessários 3 pontos de controle, para grau 2 são necessários 6 pontos, e assim por diante. Aqui um esquema um pouquinho mais detalhado da transformação. Você tem uma imagem original onde as linhas e colunas têm uma numeração sequencial. Então, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Essas informações elas sofrem uma transformação. Depois essa imagem transformada ela é sobreposta a um grid e aí ela é interpolada, é feita uma reamostragem para você chegar na imagem geocodificada. Nessa imagem geocodificada não temos mais linhas e colunas, mas coordenadas de latitude e longitude, por exemplo. Aqui um exemplo de pontos de controle. Esse é um exercício que será mostrado em detalhes em um outro vídeo. Então nós temos aqui a região de Brasília, né? Aqui o Lago Paranoá e alguns pontos que foram escolhidos como pontos de controle para fazer o georreferenciamento dessa imagem. Cada ponto de controle deve ter uma posição geográfica bem definida. Aqui no caso são as coordenadas x e y da projeção UTM. Com essas coordenadas você indica para o software qual é a posição do ponto e qual é a coordenada correspondente e ele consegue gerar essas equações de ajuste. Um outro passo importante para a utilização das imagens é que elas sejam ortorretificadas. Porque quando uma imagem é obtida através de um satélite ou de um sensor, né, a posição desse sensor em relação à superfície terrestre, ela varia muito, né, e a imagem ela é projetada num plano horizontal. Então, nesse exemplo aqui, podemos ver bem, né? Essa árvore, por exemplo, ela está nessa posição, só que subindo aqui na vertical, né? Nessa posição não tem nada, a imagem está um pouquinho mais à direita, ela está fora da posição.
Então, a ortoretificação vai utilizar um modelo numérico do terreno, um modelo de elevação do terreno, né? Um modelo em 3D, para determinar a correção necessária para que essas imagens fiquem na posição correta, esses elementos, né, fiquem na posição correta. Por exemplo, na imagem ortoretificada, podemos ver aqui a posição da árvore, né, na posição correta da imagem, e a outra aqui também. Tá? Então, esse processo, além do georreferenciamento, esse processo de ortoretificação é extremamente importante para que você possa utilizar uma imagem matricial dentro de um SIG. Aqui uma referência utilizada para a criação desses slides. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.